uma cidade da dimensão de Piracicaba, ela, em geral, você precisa fazer a cidade chegar nos bairros. Uma coisa importante, agora não sei, dependendo da escala do equipamento, vou te falar de São Paulo, por exemplo. São Paulo nós estamos construindo um céu em cada distrito, né? Começamos na gestão da Marta e depois na minha, nós começamos para quê? Para ter biblioteca em cada bairro, para ter cinema em cada bairro, para ter educação profissional em cada bairro. É uma necessidade do bairro que a pessoa consiga se deslocar a pé e chegar a um equipamento público, entendeu? Isso é o princípio geral. Quando o equipamento tem muita escala, aí você tem que centralizar ele num lugar que seja equidistante dos bairros, porque senão você vai acabar privilegiando um contra um outro. Então depende muito do caso, entendeu? Depende muito da escala do equipamento. Nós promovemos o maior acesso à educação superior da história do Brasil e um dos maiores exemplos registrados no mundo de expansão da educação superior. Praticamente triplicamos o número de jovens universitários no Brasil num espaço de menos de 20 anos. Isso foi um feito. Aqui em Piracicaba você tem o Instituto Federal que dá curso superior de tecnologia e que usa o SISU para fazer a porta de entrada, a porta de acesso. O ProUni já distribuiu em São Paulo quase 1 milhão de bolsas de estudo, só no estado de São Paulo. Zé Machado, no Brasil, nós já estamos chegando a 3 milhões de bolsas concedidas pelo ProUni. Queria agradecer aqui a presença do Zé Machado, que além de ex-prefeito, está colaborando com a organização das ideias força que vão nortear o plano de governo a ser apresentado em 2022. Né? Aproveito também para cumprimentar a presidente da POESP, deputada estadual, a Bebel, que é minha companheira na área da educação. Não vou nem dizer há quantas décadas, para não ficar feio, porque senão vão internar a gente aqui no Lar dos Velhinhos, né? Onde a gente visitou agora há pouco. Muito bonito o trabalho lá. Mas é isso. Corte da ciência e tecnologia é um crime que está sendo cometido. Você está cortando bolsa de iniciação científica, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, bolsa de produtividade de pesquisador, no momento em que a humanidade mais precisa da ciência. O governo federal nega a ciência em todas as áreas. Então isso é muito... Vamos aguardar o relatório da CPI, tomara que seja bem duro contra o governo federal. Fez um papelão nessa pandemia. Todo mundo sabe que o serviço público tem que ser aperfeiçoado, mas não precarizado. Aperfeiçoar o serviço público é melhorar a qualidade dos concursos, é melhorar a qualidade do estágio probatório, é melhorar a progressão na carreira. Ou seja, há formas eficientes de melhorar o serviço público, valorizando o servidor e ao mesmo tempo oferecendo melhor atendimento à população. O que está em pauta no Congresso não é uma reforma. O que está em pauta no Congresso, por iniciativa do governo Bolsonaro, é a precarização do trabalho no Estado. Isso vai comprometer a qualidade do serviço público perante a população. Esse vai ser o resultado. Vai ser uma economia burra. Você vai economizar por um lado e vai prejudicar o serviço público do outro. Mas como o pessoal do Congresso tem plano de saúde, como o pessoal do Congresso paga escola privada para o filho, como o pessoal do Congresso tem segurança particular, eles não estão preocupados com o policial militar, com o delegado de polícia, com o investigador, com o professor, com a professora, não estão preocupados com a enfermeira. Esse é o problema deles. Então eles vão baratear o serviço público porque são os serviços universais. Saúde, educação, segurança, assistência. Vai ser uma economia muito burra, na minha opinião. Essa precarização vai para o caminho errado. O caminho certo é concursos mais bem feitos, estágios probatórios mais bem feitos, carreiras mais bem feitas. Aí sim, aí você vai melhorar o serviço público. Então, o programa nós vamos apresentar em 2022. Nós estamos fazendo agora o programa, até para a gente fazer conta do que é possível fazer, né? E nós queremos compatibilizar também com o programa federal. Queremos que seja um programa de ganha-ganha.
ganha nação, ganha São Paulo. Nós estamos com uma equipe grande, né? Vocês têm aqui de Piracicaba um grande cidadão aqui que está usando toda a sua experiência para nos ajudar. A minha companheira Nistela é o braço esquerdo dele nessa tarefa, para a gente fazer um programa bem legal para o estado de São Paulo. Mas nós vamos apresentar propostas para todas as áreas, habitação, saúde. Eu tenho uma experiência administrativa longa, fui ministro quase 8 anos, fui prefeito da capital 4, então não faltam boas ideias para a gente, e nós queremos adequar a realidade municipal. Não adianta você imaginar que a mesma proposta vai servir para um município de 20 mil habitantes e para Piracicaba. Não vai servir. Você precisa adequar a proposta à realidade da cidade. Se é pequena, você tem que desenhar o programa para atender aquela comunidade. Uma metrópole tem outras necessidades. Uma casa, por exemplo, uma casa própria. Numa cidade pequena, você pode fazer um sobrado. Numa cidade como São Paulo, você tem que fazer um prédio. Se você tem um terreno, você tem que verticalizar, porque não tem terreno. Então, tudo isso tem que ser devidamente... Como o companheiro aqui perguntou, é certo centralizar ou não centralizar biblioteca? Depende da cidade. Em São Paulo não faz sentido, pô. Você tem 12 milhões de habitantes, você tem que descentralizar. Em Piracicaba é uma cidade grande, você tem que verificar a comodidade do cidadão. Não adianta pensar só na comodidade do prefeito, né? Tem que pensar na comodidade de quem vai usar o equipamento. Olha, na verdade, se você falar com a Polícia Militar, as queixas são menores, mas são expressivas. No caso da Polícia Civil, a situação está muito delicada, porque a perda de efetivo é muito dramática. Agora, você poderia ter compensado um pouco com inteligência, você não fez isso. Então você deixou a Polícia Civil na mão. Eu conversei já com os investigadores, por exemplo, fui no sindicato lá em São Paulo, o quadro que eles me apresentaram é inaceitável. Tá, você hoje já, o número de roubos e estupros elucidados é cada vez menor. Homicídio ainda chegou lá em 50% mais ou menos, mas roubo, que é violento, não é furto, é roubo. A pessoa bota uma arma na sua cara, estupro contra as mulheres trabalhadoras. Está acontecendo em monte, você tem 20% dos casos elucidados. Ou seja, para cada 5 estupros, você tem 1 resolvido. E aí você fala que você defende a família? Como é que você defende a família se você não está protegendo a mulher que tem que sustentar os filhos? Você sabe que a quantidade de mulheres chefes de família é grande. Mulheres que tocam a vida em 3, 4 jornadas durante o dia. Essa mulher, às vezes, caminha para chegar em casa do ponto de ônibus. Ela se sente hoje muito desamparada por falta de patrulhamento, por falta de iluminação pública de qualidade, por falta de uma série de problemas. Nós fizemos um programa de iluminação pública em São Paulo, Zé Machado, caiu barbaramente a criminalidade com essa iniciativa, sem um policial a mais. Você imagina se você combina o efetivo da polícia com equipamento, câmera, iluminação LED, você cria uma sensação de segurança extremamente importante, sobretudo para as mulheres, que são as maiores vítimas da criminalidade hoje no Brasil. A maior preocupação que a gente tem é com fake news, que já começou. Hoje mesmo eu recebi um vídeo de fake news absurdo, usando Deus, a religião, para atacar os adversários. Quem faz isso não está do lado de Deus, porque quem mente não pode falar em nome de Deus. E já tem uma campanha deflagrada de difamação, de injúria, de calúnia. Eles vão usar como usaram em 2018. Nós vamos fazer pressão junto ao TSE para que isso tenha um paradeiro. Isso não pode continuar. Isso fere um pilar da democracia, que é a informação fidedigna, correta, para que o cidadão seja soberano e julgue qual que é a melhor proposta.
Qual que é a melhor proposta? Eu sei porque eu passei 3 semanas antes da Folha de São Paulo descobrir o esquema de disparo em massa. Eu sofri muito com disparo em massa e não deu tempo de reverter no segundo turno. Nós quase ganhamos, mas nós precisávamos mais tempo para reverter a campanha de difamação que eles fizeram. Nós temos que nos antecipar, não é esperar a eleição para combater a fake news, é combater desde já a fake news. E eles vão... Bolsonaro sabe jogar nesse campo, infelizmente, ele sabe jogar nesse campo. O campo da mentira é o campo que ele mais se sente à vontade. Não tem... Fizeram um levantamento de quantas vezes esse homem mentiu, dá 3 mentiras por dia. É uma coisa absurda. Então nós precisamos ter muita cautela. Esse negócio de dar a eleição por vencida é uma má estratégia, uma estratégia errada. Tem 1 ano para a eleição, ele tem muita maldade para fazer e nós temos muito trabalho para desfazer a onda que vai vir. Já está começando, mas ela deve se acirrar o ano que vem. Como eu vejo essa questão? Não é essa questão. Porque você, Machado, você que é administrador, se você for fazer um programa para cada coisa que as pessoas precisam, você vai ter 50 programas. Qual que era a ideia do Bolsa Família? Agora, o Bolsa Família precisa estar num patamar. Qual é a ideia do Bolsa Família? Vamos reunir todos os programas que são pequenininhos, juntar o recurso todo, botar um pouco mais e fazer uma renda mínima para que toda a família possa enfrentar aquelas despesas básicas. O gás, a alimentação, os produtos de higiene, porque são produtos de higiene. E a família decide como ela quer alocar esse recurso da melhor maneira possível. Tem família que tem meninas adolescentes, tem família que tem meninos adolescentes, tem família que tem idosos, tem família que não tem. Qual era o melhor programa, na minha opinião? Um programa guarda-chuva, uma renda básica de boa qualidade, mensal, que tivesse correção pela inflação. E aí você faria um programa de renda mínima, toda a família abaixo da linha de pobreza ganharia essa renda mínima. Só para você ter uma ideia, lá em São Paulo, quando eu fui eleito, tinha só 200 mil famílias no Bolsa Família. E nós sabíamos que tinha 300 mil famílias fora do Bolsa Família. Nós incluímos que as 300 mil no Bolsa Família. Quando eu deixei a prefeitura, tinha 500 mil famílias. 500 mil famílias são 2 milhões de beneficiários. Numa cidade de 12 milhões de habitantes, 1/6 da cidade era atendida pelo Bolsa Família. Só que o Bolsa Família, ele tinha um valor que permitia, na época, a família cobrir as despesas. Então você não via ninguém comprar lenha para cozinhar, porque dava para pagar o gás. Você não via nenhuma criança deixar de frequentar a escola por falta de absorvente, porque ela tinha o dinheiro para isso. Então, eu sou a favor de uma renda básica para todas as famílias, universal. Quem está abaixo de uma certa faixa de renda tem que receber, para a família enfrentar todas as despesas que dos produtos básicos, de alimentação, combustível. Combustível, quando eu falo, não é combustível, é o gás de cozinha, o que é combustível, né? Alimentação, os produtos de higiene. Você precisa ter um programa geral. O erro do governo, desde que nós deixamos o governo, foi: não tem reajuste real do salário mínimo, e ele dá o reajuste pela inflação, só que a inflação dos produtos básicos é muito maior do que a média. Se a inflação assumida pelo governo é de 10, a do alimento é 20. Tranquilamente. Eu duvido que o preço do arroz, do feijão tenha subido menos do que 20 de um ano para cá. Da carne, duvido. Da gasolina, duvido. Do gás, duvido. Não subiu 10, subiu 20, em média. Teve coisa que subiu muito mais. Então, qual era
a coisa é dar o reajuste do salário mínimo e dar o reajuste do Bolsa Família. Porque aí você não vai ter que atender pulverizado para cada item da cesta básica, você fazer um programa. Você faz um programa geral para a família. Essa é a minha impressão. Como economista, eu diria para você que é o melhor programa do mundo é você ter um Bolsa Família de qualidade. É a melhor coisa que você pode fazer para atender a família. E deixa a família, que é a mãe que recebe, deixa a mãe recebendo o recurso, alocar da maneira mais eficiente. Ninguém gosta mais dos filhos do que a mãe. Então, deixa a família se entender como é que nós vamos investir o recurso do Bolsa Família. Agora, esse Bolsa Família que está aí não dá, e o reajuste do salário mínimo estamos há 5 anos sem ganho real. Eu acho que está dado o ano que vem. Você tem o presidente atual e tem um ex-presidente bem avaliado. É muito difícil ter espaço para um novato chegar e... Você está falando com duas pessoas que têm base social. Goste ou não, isso é real. Eu não gosto que o Bolsonaro tem base social. Preferia que ele não tivesse, mas ele tem. Eu preferia que ele não tivesse, porque eu fico perplexo de alguém apoiar o Bolsonaro. Mas a realidade é essa. Tem 25%, 30% das pessoas que apoiam o Bolsonaro. E tem 50% hoje que apoiam o Lula. Você já está falando de 80%. Tem 10% de branco e nulo, sobrou 10% para a terceira via. Divide por 5 candidatos, que a terceira via não se entende, não tem espaço. É muito difícil um segundo turno, pensando hoje. Se a eleição fosse hoje, eu não teria dúvida, Lula e Bolsonaro no segundo turno. Como tem um ano, tem coisas que podem acontecer, mas é muito difícil. E eu vou fazer todo o esforço para que os democratas estejam junto ao Lula para derrotar a extrema-direita, porque ninguém aguenta mais a extrema-direita. E o Estado de São Paulo é a mesma coisa. Eu acho que depois do governo Dória, esse negócio de Bolsodória não deu certo. Não deu certo para São Paulo. Nós vamos buscar um caminho. Eu acho que o Dória comprometeu até a reputação do próprio PSDB aqui no Estado. E aí nós temos que buscar um caminho alternativo. Eu vou procurar fazer aproximação com o campo de centro e progressista para que a gente ofereça uma alternativa, se não no primeiro turno, no segundo turno, para enfrentar a máquina do Dória. Eu estava num jantar que as pessoas estavam querendo associar o Lula como se o Lula fosse extremista como o Bolsonaro. Eu falei, olha, desculpa, o Lula governou 8 anos, foi o único presidente da República, ele e a Dilma, que nomearam o primeiro da lista tríplice para o Ministério Público. Nem antes, nem depois. Repito, nenhum presidente antes do Lula, nenhum presidente depois da Dilma deram tanto prestígio para o Ministério Público quanto nós. E eu dizendo isso, falei, olha, o Lula não fez um governo de extremista, fez um governo de centro-esquerda. E por que centro-esquerda? Porque negociou no Congresso Nacional as pautas de interesse nacional e conseguiu aprovar. Aprovou, mas na minha área, por exemplo, foi o governo mais reformista da história do país. Nunca se abriu tanta vaga na universidade, nunca se abriu tanta escola técnica, nunca se deu tanta bolsa de estudo, nunca se construiu tanta creche, nunca se deu tanta bolsa de pós-graduação na história do Brasil. Então como é que você fala que o governo do PT foi extremista? A oportunidade educacional, nunca desrespeitamos o Poder Judiciário, nunca desrespeitamos o Procurador-Geral da República, nunca desrespeitamos um jornalista, nunca. Então, como é que você fala que é um governo extremista? Foi um governo de centro-esquerda. É um governo de esquerda, é um governo do PT, é um partido de esquerda, mas o governo foi um governo de centro-esquerda, que soube negociar com a oposição em vários episódios. Então, na minha opinião, os empresários deveriam reconhecer que nunca ganharam tanto dinheiro.
Nunca. Mas por que ganharam? Porque o povo comia, porque o povo vestia, porque o povo aprendia, porque o povo trabalhava. Não foi favor que foi feito para o empresário. Ele ganhou como consequência da inclusão econômica que nós fizemos. Então não vem com um papo de que Lula é extremista, que Lula... Me perguntaram, qual é a vingança do Lula, né? Como você falou, vingança. Eu falei, a vingança do Lula vai ser fazer um terceiro governo melhor. Isso ele disse para mim. Haddad, estão falando de vingança. Vingança nossa é fazer um governo ainda melhor. Fizeram um carnaval em cima de uma reforma que dava mais transparência para o abuso de poder. Não tem nada de vingança. Né? Eu sou a favor de órgãos de controle, por definição. E eu acho que o órgão de controle tem que ser plural. Não pode ser um órgão de controle eficaz, é um órgão de controle plural. Não tem nada a ver com vingança isso. Isso tem a ver com toda a controladoria é assim. A controladoria é feita por um controle externo do serviço público. Tribunal de Contas é um controle externo do serviço público. Poder Judiciário é um órgão independente do serviço público. Isso não tem nada a ver com... Isso não... Procura saber como funciona no mundo. No mundo inteiro. Você tem uma maioria de promotores e procuradores que compõem o órgão de controle e você tem a participação da Ordem dos Advogados, do Poder Judiciário. Não tem nada a ver com o que venderam. Venderam uma tese de que o Ministério Público ia perder autonomia. O Ministério Público perdeu a autonomia com o Bolsonaro e ninguém reclamou. O Bolsonaro, o Aras nem na lista tríplice estava. Ele tirou do bolso do colete e nomeou. E isso aí, tudo bem. Tudo bem, o Bolsonaro, já que é o Bolsonaro, pode. O Bolsonaro mudou o superintendente da Polícia Federal para proteger os filhos. O Moro saiu do governo denunciando o Bolsonaro por querer proteger os filhos. Isso tudo pode. Isso é perda de autonomia. Isso é perda. Isso é crime que deveria estar sendo apurado. E não você negociar com os poderes instituídos formas de coibir abuso de poder. Ninguém gosta de abuso de poder. Se amanhã um delegado for te incriminar, se amanhã um policial militar te abordar na rua de maneira indevida, você vai querer. Se amanhã um negro, uma mulher forem abordados de maneira indevida por uma autoridade, você vai querer que a sua queixa seja julgada de acordo com a lei. O que isso tem de... Você é um cidadão, eu sou um cidadão, ele é um cidadão. A gente quer proteção contra abuso de autoridade. Ou você acha que tudo que o Dallagnol fez não mereceria ser julgado? O Supremo já julgou o Moro. O Supremo já julgou o Moro. Nós queríamos que o Dallagnol também fosse... o caso dele fosse analisado. O Dallagnol é uma pessoa que deveria responder judicialmente pelo que fez, na minha opinião. Uma pessoa que fala abaixo a República, vamos fazer política abaixo a República, isso tudo bem? Isso não é abuso? Então, vamos dar o nome certo às coisas, senão a gente confunde a opinião pública em vez de ajudar. O Dallagnol precisava passar por um exame, a conduta dele. A conduta dele precisava ser averiguada para que ele respondesse perante a sociedade. Só mais uma questão, professor. Gostaria de saber como o senhor vê essa questão. Essa última, né? Dos ataques e desrespeito à imprensa, aos profissionais aí. Da parte do Bolsonaro? Os ataques de forma comum que vem acontecendo agora nos últimos meses, até mesmo nas coletivas, entrevistas. Eu acho um absurdo isso aí. Você pode não gostar da pergunta, mas o profissional está lá para fazer a pergunta incômoda. O que você vai fazer? Você vai vetar o exercício do jornalismo? Quantas coletivas o Bolsonaro deu em 3 anos? Ele vai no cercadinho dele, enche de gente, enche de apoiador e presta contas ali.
Nunca chamou uma coletiva, que eu lembre, tem anos que ele não fala com a imprensa, chama uma coletiva e se apresenta. Agora, se você fala uma pergunta incômoda, ele te xinga e vai embora. Isso não é uma pessoa, não é um chefe de Estado. Isso não é postura de um político decente, de um homem público decente. Eu nunca intervi numa entrevista. Eu dou entrevista há 20 anos como gestor público. Faz 20 anos que eu falo com a imprensa. Nunca me incomodei com uma pergunta. Nunca vetei, nunca me injuriei com uma pergunta. Pergunta o que quiser. Pergunta o que quiser. Eu estou conhecendo alguns de vocês hoje. Podia perguntar o que quisesse aqui. E assim, toda coletiva que eu dou, quando eu vou em Roda Viva, quando eu faço sabatina, quando eu participo de debate, ou você é um democrata e entende a democracia como um valor, e aí da regra do jogo você arguir, ou sai da vida pública, porque a vida pública é exposição. Então eu lamento muito os filhos do Bolsonaro, como eles se portam perante um órgão de controle. Tentaram fechar o Supremo, tentaram fechar jornal, tentaram fechar jornais, tirar a verba de jornal para ver se quebrava o jornal. Então é uma pessoa que ameaça a democracia praticamente toda semana. E eu repudio isso porque não é assim que se constrói o país. Muito obrigado, gente.